Fala, empreendedor! Estamos aqui começando o episódio número 70 do podcast Consultório Empresa. Que bom que você está aqui. No episódio de hoje eu quero falar sobre os 4 pilares essenciais da gestão eficaz. Você conhece? Então fica aí que eu já volto depois da vinheta. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. É isso aí, empreendedor, vamos lá. Esse assunto dos 4 pilares essenciais da gestão eficaz, eu quero mencionar para que a gente possa ter um parâmetro, um norte, uma direção de quais são os pontos essenciais da gestão que a gente precisa trabalhar. Você sabe que, dentro da gestão a gente precisa cuidar da gestão de pessoas, gestão financeira, contabilidade, marketing, tudo isso, né? Mas se a gente consegue agrupar isso e pensar de uma forma mais sistêmica, a gente vai encontrar alguns pontos mais essenciais de todos. Pensando nessa lógica, nessa linha de pensamento, eu quero defender para vocês aqui a ideia de trabalhar com 4 grandes pilares dessa gestão para que possa ser talvez o seu caminho inicial, a sua energia, o seu principal investimento de tempo, tá bom? Então vamos começar então com o primeiro desses 4 pilares aqui. Vamos lá. O primeiro deles é visão ou causa. Bom, quando eu digo visão ou causa, eu estou me referindo à importância que é para a gestão. Nós sabemos exatamente para onde a gente está indo, o que a gente quer alcançar, o que a gente é, ou seja, o que somos enquanto empresa, enquanto grupos, enquanto profissionais de saúde, donos de clínica, qual é a nossa razão de ser e principalmente para onde estamos indo. Quando eu tenho uma causa a defender, uma causa significa que eu tenho um público-alvo específico e eu entendo a dor desse meu público-alvo e quero atender ele da melhor forma possível. Eu sei, toda a equipe sabe e nós nos debruçamos com energia, com vontade, com paixão para resolver esse tipo de problema. Então nós sabemos exatamente o que somos. A nossa causa é resolver esse tipo de problema, fazemos isso por amor, por paixão, por vocação, etc. Mas entendendo disso como um negócio, nós temos clareza de onde queremos chegar. Talvez o seu projeto seja se tornar uma clínica de referência na sua especialidade, na sua área, ser uma clínica de referência talvez por uma tecnologia incorporada, talvez pela forma de atender o cliente, talvez por uma visão mais humanística do caso, não sei. Mas enfim, a causa e a visão é exatamente essa. Eu quero colocar isso como um ponto fundamental, ou seja, um dos pilares fundamentais da gestão eficaz, porque eu acredito de verdade que saber onde quero chegar, se eu tenho clareza, eu coordeno melhor as minhas energias, a minha vontade, o meu trabalho, o meu projeto para chegar na direção deste resultado. E toda empresa, quando toda equipe, toda clínica no nosso caso, sabe disso também, está imbuída desse mesmo projeto, a gente consegue resultados muito melhores e mais consistentes. Então, acho fundamental sabermos exatamente para onde a gente está indo. Porque senão, cá entre nós, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho está certo, né? A gente não sabe será que o caminho A ou o caminho B eu devo tomar, né? Será que eu vou por aqui ou vou por aqui? Não tenho a menor ideia. Se a gente não tem uma visão, se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou saber escolher as decisões de hoje? Como é que eu vou saber escolher as estratégias? Como é que eu vou saber escolher agora o passo a passo que eu tenho para o próximo passo, tá? Então, fundamental é a gente saber a visão de longo prazo, temos uma causa para defender. Bom, nessa mesma direção, então, o segundo pilar, que eu chamo de pilar essencial da gestão eficaz, é estratégia e plano. Eu preciso ter uma estratégia para alcançar a visão.
não adianta, bom, se eu não tenho nem a visão, se eu não sei para onde eu quero chegar, eu estou completamente à deriva, né? Meu barco está à deriva onde o vento levar. Mas se eu já tenho a visão, se eu já tenho um objetivo de longo prazo, eu já estou alinhado. Agora o que me resta saber é qual estratégia eu vou utilizar para chegar até lá. Eu tenho que ter um plano para isso. Então, se eu pretendo sair de uma viagem, sair de São Paulo a ir até o Rio de Janeiro, bom, eu já tenho uma informação importante, que é saber aonde eu estou e para onde eu estou indo, ou seja, onde eu quero chegar. E aí eu sei também em quanto tempo eu quero chegar e por aí vai, eu consigo, a partir dessas informações, definir qual o veículo eu vou usar, quanto eu vou gastar, se for o caso, se eu não tenho um orçamento, e o que eu vou precisar no caminho. Imagina que eu tenho que... quais possibilidades eu teria para ir para o Rio de Janeiro? Eu teria de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu posso ir pela estrada, e aí pela estrada eu posso ir de moto, de carro, de caminhão, de ônibus, posso ir de jegue, posso ir de skate, posso ir a pé. Mas sabendo que eu preciso chegar lá daqui a 2 horas, então eu não consigo ir de skate, não consigo ir de bicicleta. Mas eu conseguiria ir de jato, talvez de helicóptero, talvez. Mas aí o orçamento dá? Não sei. Você entende que o encaixar destas múltiplas peças, eu só consigo saber se helicóptero é uma opção para mim ou não, dependendo de aonde eu quero chegar, quando eu quero chegar, nesse nosso exemplo aqui, e que verba eu tenho para isso. Então, se eu não tenho clareza das informações, eu não tenho um plano e não tenho onde eu quero chegar. Bom, resumindo, saber onde eu quero chegar é fundamental, mas eu também preciso saber qual é o passo a passo. Por exemplo, você quer se tornar uma referência na sua área de especialidade. Então, para isso, vai ser necessário você fazer mais algum curso? Tem alguma formação necessária? Para isso, você vai precisar comprar algum equipamento? Se você vai precisar desse equipamento ou fazer uma reforma, você já tem dinheiro para isso? O que você vai fazer para conseguir esse dinheiro para poder fazer a reforma daqui a 1 ou 2 anos? E quem você vai precisar na sua equipe? Quantas pessoas? Com que características você vai precisar contar nessas pessoas? E por aí vai. Ou seja, um plano é necessário ser feito. Eu não posso simplesmente sair caminhando na minha direção certa, pelo menos. Mas depois da direção eu tenho que ter um passo a passo, saber quais as melhores estratégias. Resumindo, na nossa metáfora, será que o melhor caminho para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro seria eu ir de jegue? Ou será que eu ser de helicóptero? Ou vou de avião? Ou vou de carro? Qual a melhor estratégia? Quais as condições para isso? Bom, eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. O terceiro pilar fundamental, né, desses pilares essenciais da gestão eficaz, é ter uma boa cultura organizacional. Eu venho cada dia mais me debruçando sobre esse assunto, pensando, meditando nele. Já gravei outros episódios sobre este assunto. Quero insistir nesse tema. Cultura organizacional é o jeitão da empresa, o jeitão da sua clínica. Quando você trabalha, para quem já trabalhou em vários lugares, entende melhor quando eu falo em cultura organizacional. Qual que é o jeito daquele grupo, daquela clínica, daquela empresa a trabalhar? Tem alguns lugares que são mais informais, outros são mais formais. Alguns têm uma seriedade com relação a prazos, no outro não tem. Alguns lugares têm uma seriedade com relação a respeito a leis e normas, no outro não tem. E por aí vai. A este conjunto de coisas nós chamamos então de cultura organizacional. Eu quero destacar alguns pontos da cultura organizacional para que você possa pensar a respeito, meditar a respeito de como está sendo a cultura organizacional da sua empresa, da sua clínica, para que você consiga ter e executar as melhores estratégias na direção da sua visão. Então, vou mencionar algumas. Por exemplo, valores, ética. Quais são os valores, o grau de ética e condições de ética, vamos chamar assim, que você está defendendo, o que a sua clínica, que o seu grupo defende? O que é ética para você e o que não é? Você relativiza valores morais e éticos ou não? Isso é sério, às vezes a gente nem se atenta a isso, o quanto isso vai interferindo no dia a dia da clínica, mas é muito forte. Por exemplo, tem um pouco a ver com isso também o grau de respeito às pessoas. Você como líder, você respeita a sua equipe? Você respeita as diferenças? Você respeita os funcionários?
Os funcionários se respeitam? Às vezes, se eles não se respeitam, talvez seja um reflexo não só diretamente seu, que pode ser, mas desta cultura, de uma cultura que tolera o não respeito. Entende o que eu quero dizer? Então, a cultura organizacional é isso. O que acontece? Quer ver um outro exemplo? Justiça. O que acontece quando ocorre algo que é nitidamente percebido pela sua equipe como uma decisão injusta? Você tem muitas dessas decisões injustas? Ou acontecem coisas que a sua equipe considera injusto? Isso acaba ao longo do tempo com a moral da sua equipe. Então, só mais um exemplo. O que mais? Liberdade. Uma clínica, uma empresa, ela tem graus diferentes de liberdade, confiança entre um e outro. Né? Às vezes você pede alguma coisa para uma pessoa, qual é o grau de confiança que você tem, qual é o grau de confiança que um tem no outro, né? Qual o grau de comprometimento que as pessoas têm, qual o grau de proatividade que as pessoas têm, ou seja, de fazer as coisas sem precisar mandar, qual o envolvimento, né, que elas têm com tudo isso, quanto a sua equipe, você, todo mundo, cuida dos detalhes com relação ao cliente, com relação a vocês mesmos, qual a importância que vocês dão para o cliente realmente está em primeiro lugar? Vocês realmente param tudo para atender um cliente, para resolver alguma coisa? Ou internamente, na verdade, vocês não dão essa importância toda? Tá? E por aí vai. Então, a este conjunto, a esse jeitão, né, que é chamada cultura organizacional, a gente pode atribuir uma série de questões de sucesso ou insucesso de empresas. Eu, como consultor de negócios já há muitos anos, eu canso de ver assim, é incrível como tem clínicas que às vezes não dão certo, e não é pela sua estrutura organizacional, digamos assim, ou nem é pela sua capacidade ou incapacidade técnica, ou capacidade até de ter cliente, mas às vezes ela não dá certo no médio e longo prazo, porque a cultura organizacional é pesada, o ambiente é ruim, as pessoas não gostam de estar lá, brigam entre si, tudo é ruim, acho que você sabe o que eu quero dizer, né? O ambiente é mais pesado um pouco. Enfim, cultura organizacional, ter um ambiente de pessoas que trabalham para o bem, que se gostam, que tem um time, de pessoas que contribuem com aquela cultura da meta, trabalham para a meta, trabalham isso com vontade, sabem que precisam caminhar a milha extra para alcançar um resultado, sabem que precisam se doar para isso e que isso é bacana, que isso é recompensado, nem que seja com um elogio. Então, quando essa cultura inteira ela trabalha na direção de termos e sermos uma equipe forte, termos uma equipe com direção, etc., faz todo sentido. A gente consegue, com isso, né, ter o azeite necessário ali para que a estratégia funcione na direção de alcançar a visão. Faz sentido para você? Bom, o quarto e último ponto, então, que é quase que natural desse conjunto aqui, você já vai entender. Na minha visão, o quarto pilar essencial da gestão eficaz é exatamente a sua capacidade de liderança e de formação de equipe. Bom, ninguém consegue nada sozinho. Então, essa cultura organizacional que eu mencionei, ela é formada por pessoas, a começar por você, a começar pelo líder, né? Então, o líder dá o tom disso, mas ele não faz isso sozinho. Um bom líder, né? O líder não é chefe, tá? O chefe é uma coisa, chefia, né? Liderança é aquela pessoa que está à frente do negócio, está à frente do projeto e chama as pessoas, envolve as pessoas, não necessariamente por uma força de um cargo, de uma posição, mas sim pela influência, pela capacidade de motivar as pessoas, e as pessoas querem estar juntas, né, para aquilo. Então, um bom líder sabe selecionar a equipe, sabe contratar as pessoas certas, não contrata só sei lá, aquele currículo melhorzinho, ou uma pessoa que tem lá uma lábia boa na conversa, não, na entrevista. O bom líder está contratando pessoas com as habilidades e atributos e características necessárias para a função, necessárias para o projeto. Nada adianta eu contratar mais um goleiro extraordinário se o que o meu time não tem é atacante. Eu preciso de alguém que componha um time de sucesso, que componha uma equipe de alto desempenho. Um bom líder é aquela pessoa que tem a capacidade de entender quais são as pessoas que eu preciso, que são complementares entre si para formar uma equipe de sucesso.
Repito, eu não vou formar uma equipe de sucesso só tendo atacante. Eu preciso de quem saiba defender, eu preciso de um goleiro, eu preciso de laterais, enfim. Eu preciso montar um time e fazer o time jogar junto. Este é o papel do líder. E muitas vezes o problema da clínica é exatamente não ter um time. Porque seu líder não sabe ter um time, não sabe selecionar um time, não sabe motivar, não sabe engajar a sua equipe na direção da visão. Não sabe supervisionar, não sabe controlar, não sabe dar metas, não tem a menor ideia disso. Bom, repara como esses 4 pontos, pelo menos na minha opinião, eles fecham um conceito fundamental, né? Se eu tenho clareza de aonde eu quero chegar, a minha equipe toda é imbuída, é nutrida por esta visão, se encaixa nela, foi escolhida como um time e esse time está afim de caminhar na direção dessa visão, esse time todo sabe seus papéis, tem suas metas, tem seus prazos, tem tudo o que precisa para alcançar a visão. A cultura organizacional de todo mundo é aquela cultura de termos autoridade, digamos assim, né? Com a responsabilidade, então cada um sabe o que precisa fazer, vai atrás sem que precise o tempo inteiro você ficar mandando ali, todo mundo tem espírito de equipe, se ajudam, vão numa direção específica, correm atrás, enquanto e ao mesmo tempo que você sabe liderar, sabe motivar, sabe controlar, sabe puxar a orelha quando necessário, sabe formar um grupo coeso. Tudo isso com um plano bem detalhado, com um plano montado, com estratégias, sem chutar, sabendo o que você está fazendo. Tudo isso é perfeito? Não. Mas eu penso de verdade que esses 4 pontos essenciais fazem com que a gente tenha uma mudança extraordinária, uma mudança radical na forma como a gente lida com o negócio, como a gente entende o nosso negócio, o nosso consultório, a nossa clínica e como os resultados vão aparecer em decorrência de tudo isso. Então, empreendedor, olha, fica essa orientação aqui para que você medite nisso, para que você pense a respeito e entenda, montando um projetinho para você, o que você precisa fazer efetivamente para melhorar em cada uma dessas 4 áreas, ok? Gostou disso aqui, dessas dicas de hoje? Então, eu tenho certeza que isso vai ser bom para você vai implantar e quero te convidar a você chamar outras pessoas para conhecer o nosso projeto, o nosso movimento Consultório Empresa. Então, pega os seus amigos, seus colegas que você sabe que precisam ouvir isso, você sempre sabe de alguém que precisa ouvir isso, talvez seu sócio, né? E passa esse episódio para ele ouvir também, discutam com eles. Aproveito para te convidar a conhecer o Projeto GC, né? O Grupo de Estudos Consultório Empresa. Tem vários grupos pelo Brasil de pessoas que se reúnem exatamente para discutir esses episódios, discutir outro material e outros conteúdos muito bacanas que a gente vem trabalhando também. Se você quiser fazer parte então do Grupo de Estudos Consultório Empresa, entre em contato comigo, com a minha equipe, que vai ser um prazer a gente te explicar como que você faz para participar. E para você que é assinante do podcast Premium, tem uma coisa legal. Se você entrar lá depois na página, né, do Premium, né, você coloca lá seu login, sua senha, você vai ver que vai ter um material muito legal que eu vou colocar para você, um checklist com relação a estes 4 temas de hoje, para que você se oriente melhor o que você precisa fazer num passo a passo para avaliar se você está fazendo certinho ou não as ações de cada um desses pilares. Então eu coloquei lá para você um checklist com vários itens para você pensar, se dar nota nesses itens e você encontrar, né, onde você está melhor e onde você não está para você se aperfeiçoar. Show de bola! Te encontro então aqui na próxima semana e tenho certeza que essa semana aqui vai ser muito abençoada para você também. Forte abraço, empreendedor! Se vê!